Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Dom Levi, padre, não guardei seu nome. Zexon. Realmente não importa se somos poucos, estamos aqui e precisamos dialogar sobre o assunto. Poucos ou muitos precisamos dialogar. Eu não sou psicóloga, eu fiz o curso de especialização. Os psicólogos ficam bravos porque a gente não fez. Eu perdi o medo agora, porque eu tenho medo dos psicólogos. Bom, então, vamos falar sobre família e modelos de bioética. Por que é importante falar de modelos de bioética? Porque nós temos muitas escolas de bioética. E, principalmente, aqueles que não estão habituados com isso, quando fala assim, não, segundo critérios de bioética, isso está certo ou isso está errado, precisa saber qual bioética, baseada em qual visão de pessoa humana. Então, em primeiro lugar, como eu não assisti às palestras de ontem, mas acho que é claro qual que é o conceito de família. Se nós perguntamos para as crianças falam qual é o conceito de família. Pai, mãe, filhos, a família estendida, avós. Tá? Mas o que nós estamos justamente agora sendo questionados, sendo agredidos, é por uma proposta de desconstrução da família. E é interessante isso, porque... Não é interessante? É interessante analisar a estratégia que está sendo feita. Por quê? Essa proposta de desconstrução da família parte principalmente, hoje, como linha de frente, como ponta de lança, da proposta do projeto de gênero, que o feminismo radical abraçou. Mas, para eles, absolutamente não interessa, por exemplo, os direitos dos homossexuais. Não interessa o direito dos transgêneros. Porém, usa-se também os homossexuais e os transgêneros para dessensibilizar a população em relação à família como até hoje constituída. Então, vamos conversar. Isso só para lembrar que agora foi aprovado o Estatuto da Família, não sei o que nós vamos conseguir com isso. Segundo alguns, não vai mudar nada, segundo outros, vai ter seus problemas, porque foi aprovado o Estatuto da Família, oficializando, confirmando aquilo que está na Constituição, que é a união estável entre homem e mulher, mas nós temos que o Supremo Tribunal Federal liberou o casamento de homoafetivos, né? Então, enfim, nós temos aí de novo uma contradição, eu deixo isso para os especialistas falarem depois. Mas é importante a gente já ter essa referência. E isto não importa muito para quem tem o projeto de gênero, porque para eles importa que o assunto seja levantado, que se discuta e realmente que se leve a uma confusão, né? Eu queria também chamar a atenção o que estava escrito lá, nesses dois cartazes, quando estava sendo aprovado o Estatuto da Família. Veja, à direita de vocês está escrito assim: esse projeto de lei que foi aprovado quer justificar o ódio e legitimar o preconceito. E o que está lá à esquerda de vocês estão enxergando daí? Quer ler alto, por favor? Você está falando baixo. Se nasceu mulher, coloca burca. Se nasceu mulher, coloca burca. Se nasceu negro, coloca algema. Se nasceu negro, coloca algema. Se nasceu LGBT, apedreje. Veja que se igualam coisas que não são iguais e se provoca uma classificação das pessoas que querem colocar a família, pondo tudo assim no mesmo balaio e tudo muito confuso, né?
E isso tudo é muito emocional. E as pessoas que são usadas como bandeira de frente estão envolvidas emocionalmente. Eu lembro que, numa das discussões no Supremo Tribunal, as pessoas que estavam promovendo a discussão sobre o aborto de crianças portadoras de anencefalia estavam muito sossegadas, sorriam, porque interessava era a agitação ali do momento mesmo, né? Enquanto que as pessoas diretamente envolvidas no sofrimento pessoal estavam sendo usadas e argumentando no calor do sofrimento e das comoções, né? Então, o que tem sido apresentado? Isso é um progresso da sociedade, é um retrocesso? Sempre foi assim na vida da sociedade? Não. Nós sabemos que todas as sociedades, todas, sempre comemoraram o casamento, da sua maneira, nas suas culturas, as sociedades primitivas, antes de Cristo, depois de Cristo, sempre foi comemorada a cerimônia do casamento, dentro da cultura local. Se sempre existiu a tendência homoafetiva, homossexual, esses casamentos não eram comemorados. Nós estamos agora vendo a comemoração de casamentos de duplas homoafetivas, né? E eu queria só, acho que vocês conhecem, mas eu achei, desde que eu vi, eu fiquei muito, assim, muito bonito, né? Vocês conhecem a sepultura que foi encontrada na Alemanha de uma família nuclear do período pré-histórico, mais ou menos de 3.600, perto de 3.600 ou 4.600 anos, da mãe, pai e 2 filhos. Os 2 meninos, um entre 8 e 9 anos, pelo exame de DNA, e outro de 4 a 5 anos, enterrados de uma maneira, os 2 voltados um para o outro, esta é a mulher, este é o homem, as 2 crianças, e nesse local foram encontrados 13 restos, né? E dos 13 tem esta família enterrada junto, e nos 13 tem sinais de violência. E os exames de DNA deram que esses realmente são uma família, esses 2 são descendentes deste pai e dessa mãe, de perto de mais de 4.000 anos atrás, né? E a gente imagina que aqueles que enterraram, porque enterraram com carinho, né, são aqueles que não estavam no momento e, de alguma forma, esses foram mortos. Inclusive, tem sinais entre alguns que foram mortos pelas costas e outros com o cotovelo machucado, como se tivesse se protegido. Mas o importante é esta maneira de ter enterrado uma família junto. 4 do período provavelmente neolítico, né? Bom, então, como que nós definimos um matrimônio? Pode ser definido assim: ato que sanciona o compromisso recíproco entre um homem e uma mulher, publicamente expresso e regulamentado. Por que é publicamente expresso e regulamentado? Porque a família é um alicerce da sociedade e o Estado deve proteger a família. É importante para o Estado proteger a família. Pode-se também dizer que é um pacto pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida ordenada ao bem dos cônjuges e à geração e educação dos filhos. Nós não estamos falando aí do aspecto sacramental, né, que talvez devêssemos falar quando se fala em matrimônio, com essa expressão. Mas, no aspecto humano, ele existe para querer o bem um dos outros e ser fértil, e cuidar da geração e da educação dos filhos. Mais uma observação: união voluntária entre 2 pessoas, sancionada de acordo com a lei que dá origem a uma família. Isso no aspecto público.
E uma das discussões no momento de dizer essa multiplicidade de família, tudo bem, todos têm direito. Não. A família original, nuclear, esta família é importante para o Estado. Essa família é importante para a sociedade. Essa família expressa vida. Deveria expressar um compromisso sério de vida e de abertura à comunidade e à sociedade. Por isso, a sociedade, o Estado, deveria sempre proteger a família nuclear. Esse ato de assumir publicamente indica sempre a aceitação plena de responsabilidade recíproca a seus direitos e deveres, que inclui a fidelidade, inclui a indissolubilidade, porque se é para proteger e educar os filhos, inclui esse compromisso, um compromisso de crescimento. Eu queria chamar a atenção que, humanamente, logicamente, racionalmente, inclui esse compromisso. Como é que se pode assumir o bem, a geração e a educação dos filhos e a proteção deles, sem esse compromisso de indissolubilidade, né? E de fidelidade? Deixo para os senhores padres e o senhor bispo depois falar alguma coisa, se quiser, em termos de filosofia, inclusive, né? Enfim, o que tem acontecido, principalmente do século XX, particularmente no desenvolvimento da tecnologia do século XX para cá? Bomba atômica, fissão do núcleo, foi possível, a partir disso, matar muita gente, mas também foi possível a radioterapia, o raio-x e outras coisas assim. Dentro desta evolução, tivemos a anticoncepção, assim como ontem foi colocado tão bem pelo Raymond, e aparece um desenvolvimento incrível a partir da descoberta do DNA em dupla hélice, um desenvolvimento incrível dentro da pesquisa genética do genoma, que já vinha sendo procurado há muito tempo, né? Mesmo naquela procura que existia entre os nazistas de encontrar o aperfeiçoamento da raça, de encontrar como é que se fazia um clone, por isso aquele interesse tão grande pelos gêmeos idênticos. Quer dizer, o interesse existia, as condições do desenvolvimento e a aplicação de dinheiro também, mas a possibilidade de desenvolver, de repente fazer o clone de animais, apareceu então no século XX. E o que acontece conosco, humanidade, em relação à tecnologia? A tecnologia devia servir a nós, né? E a tecnologia, de repente, parece que manda em nós. Na conclusão da apresentação da discussão no Supremo Tribunal sobre embriões, o ministro Aires Brito falou assim, todos já tinham apresentado, cientistas de um lado e de outro, e ele falou assim: os senhores me colocaram diante de dois valores iguais perante a Constituição. Um é o início da vida, ele falou. Então, ele não duvidava que o embrião estava vivo. E outro é a impossibilidade de impedirmos o desenvolvimento da ciência. Depois, os dois juntos. E nós temos realmente escolas científicas e bioeticistas que dizem não é lícito, não é moral, não é ético impedir o desenvolvimento da ciência. Ou seja, tudo que a ciência e a tecnologia podem fazer, devem fazer. Então, a tecnologia não serve à pessoa humana. A pessoa humana deve servir à tecnologia. Então, a substituição no cientificismo, a substituição da referência sagrada pela ciência, a ciência que se torna sagrada, né? Então,
a família não é apenas o relacionamento entre seres humanos, mas é uma relação enraizada na natureza humana e regida pela lei natural. Nós vamos ver que existem escolas de bioética que simplesmente têm como objetivo superar a lei natural, né? O Estado beneficia o casamento heterossexual porque ele ajuda a perpetuar a nação e fortalecer a sociedade, o que é um evidente interesse do Estado. Então, existe uma lógica, inclusive, social e política aí. Por uma insuperável impossibilidade biológica, pessoas do mesmo sexo não vivem a totalidade da união sexual. E, por isso, é uma união naturalmente estéril. Ontem, o Raymond falou assim, é natural que um casal gere filhos. O padre também colocou que é um horror, de repente, mais um filho, o susto de mais um filho. Para não ter filhos, desde que exista saúde, é preciso usar algum método artificial. Para um casal uma dupla homossexual ter filhos, é preciso usar uma grande artificialidade. O fim do ano passado, eu veio no jornalzinho do Conselho Regional de Medicina, tem uma sessão de questionamento para o Conselho Regional de situações. Entre elas, vem, muitas vezes, alguma questão ética. Então, ali naquela questão estava assim, o colega dizia, eu sou médico, dono de uma clínica de fertilização. E eu queria saber se é ético realizar o seguinte procedimento. Uma dupla de mulheres veio procurar o nosso serviço, decididas a ter filho. Uma delas, que assume o papel feminino mesmo, quer gerar nela. A outra, que assume o papel masculino, vai doar o óvulo. Então, eu vou ter que impedir a ovulação daquela que vai gerar dentro dela, vai bloquear a ovulação dela. Elas vão escolher o espermatozoide no banco que eu tenho, com as características que eles querem, e vai ser fecundado. Elas querem que seja fecundado o óvulo da segunda e, uma vez feito o embrião, colocar na primeira. E ele dizia, isto tem algum problema ético? Qual é a resposta do conselheiro? Absolutamente ético, não tem problema nenhum. Porque o importante é que elas façam aquilo que elas desejam. E nós, como servidores na medicina, devemos favorecer isso. Ponto. Veja que é um conselheiro da comissão, do Conselho Regional de Medicina respondendo sobre algo que era uma pergunta de comportamento ético, né? Bom, portanto, o núcleo social primário, que nós todos sabemos, no qual se fundamenta a vida de uma nação, é a família. Se é isso, por que agora existe esse ataque tão grande em relação à família? Eu queria só dizer o seguinte, muito rapidamente, a família existe para proteger, não a sociedade ou o Estado existem para proteger a família. A família existe para proteger quem? Então, é muito importante sempre nós voltarmos a uma referência antropológica. Quem é a pessoa humana? Eu vou mostrar essa figura rapidamente, até como, para quem quiser usar, isso aqui é uma forma geométrica que Viktor Frankl usa quando ele fala da visão de pessoa, e tem sido muito fácil das pessoas entenderem. Pessoas, inclusive, independente do seu estudo e do seu aprofundamento em filosofia ou antropologia. Ele faz o desenho de um cilindro como um copo, né, assim,
esse está bom nesse formato, no espaço. E coloca assim, se você incidir uma luz de cima para baixo, vai aparecer uma sombra circular no plano horizontal. Se você fizer uma luz da direita para a esquerda, você vai ter a sombra de um retângulo. O retângulo e a circunferência, o círculo, fazem parte geometricamente da figura geométrica do cilindro. Mas se você tirar o retângulo, mas não são o cilindro. O cilindro você só identifica na sua terceira dimensão espacial. Inclusive, você só na terceira dimensão você percebe, na sua realidade, você percebe que, por exemplo, pode conter água, né? Se você tirar, embora não seja o cilindro, não seja o retângulo e não seja a circunferência, se você tirar o retângulo, o cilindro não é mais cilindro, ele vai ser uma esfera. Se você tirar a esfera, ele vai ser um paralelepípedo. Ou seja, essas dimensões compõem, estão incluídas no cilindro, mas o cilindro só é reconhecido na sua dimensão, na sua terceira dimensão espacial. Mesma forma, ele coloca nós nos reconhecemos como pessoas na dimensão espiritual de consciência, liberdade, vontade e, sobretudo, da autotranscendência. Embora o corpo e o psiquismo compõem a pessoa humana. Nós nos reconhecemos existentes a partir da biologia. Acontece a fecundação, aparece a pessoa. E nós nos percebemos como uma totalidade. Eu não posso anular uma dessas, ou deformar uma dessas, que eu deformo o cilindro. Qual que é a importância prática disso para nós? Justamente eu vou falar de algumas das escolas de bioética. Nós podemos falar de muitas outras, principalmente umas que estão incluídas no personalismo, mas eu vou falar dessas principais, que são as que têm mais influência aqui, inclusive no Brasil. Qual que é a importância? Nós, como pessoas, independentemente da nossa profissão, nós estamos envolvidos na chamada sociedade plural. Esses eventos tecnológicos científicos não interessam só aos cientistas, eles estão na nossa casa, né? As novas intervenções na saúde e na vida humana, o sentido cultural, a situação econômica, a referência à religião e valores, todos sendo questionados, a visão de mundo, e isso está levando cada vez mais a uma mudança de comportamentos e atitudes. As pessoas estão ficando cada vez mais confusas. A referência a valores, a referência do certo e errado, em pessoas com boa intenção, mas está ficando confuso. E alguns defendem aquilo que é dúbio sem perceber, né? E levados, sobretudo, pela referência emocional. O ser humano, que antes dominava o seu corpo, o seu mundo, agora se vê em face a uma estranha dúvida quanto à durabilidade de suas crenças e valores. Esses dias, a minha neta, que está no primeiro colegial, teve uma discussão sobre aborto, e ela veio falar comigo muito contente, porque ela defendia a vida e ganhou. Ganhou numa escola leiga, mas todos que ouviram acharam que os argumentos dela não tinham jeito de dizer não. Ela veio e tal, assim, feliz. E olha, cadê a sua filha? Ela resolveu fazer medicina e diz que vai fazer obstetrícia, viu? Então, mas veja, não é o habitual. Como João Paulo II dizia, nós vamos chegar a uma época em que a evidência vai ter que ser comprovada, vai ter que ser demonstrada, porque não se reconhece a evidência.
Já há muitos anos, acho que há uns 20 e poucos anos, eu estava assim numa igreja, cheia a igreja, e pediram para eu falar de sexualidade. Estava cheia a igreja, porque ia até a missa em seguida. E tal, intersexualidade, homem, mulher. E, há uns 20 e poucos anos, eu falei, bom, qual que é a diferença entre homem e mulher? E dentro da igreja cheinha, ninguém quis falar qual era a diferença entre homem e mulher. E todo mundo silêncio. Aí tinha uma senhora assim na primeira carteira, no primeiro banco, lencinho amarrado na cabeça, olhando para mim. E eu estava tentando falar de uma linguagem que fosse possível para todo mundo entender. Eu falei, pois é, porque quando a gente fala em sexualidade, ia dizer da abertura e da potencialidade ao mesmo. Era difícil falar assim. Então, falei, qual que é a diferença entre homem e mulher? Silêncio. Gente, todo mundo sabe qual a diferença entre homem e mulher? Silêncio. Daí essa senhora vira bem alto. Ué, a senhora é doutora e não sabe, não? Que situação, né? Pois é, evidente, né? Bom, então, as bioéticas se diferenciam por tentarem adequar o ser humano ao contexto tecnológico. Gente, esta é a questão. Os modelos de bioética, na sua maioria, e aquelas bioéticas que estão sendo ensinadas nas nossas faculdades de medicina, na grande maioria no Brasil, se diferenciam por diferentes técnicas ou visões, mas para tentar adequar o ser humano ao contexto tecnológico. Veja que esta é a meta, né? Justamente porque definem o certo ou o errado conforme a visão de pessoa. A bioética personalista, ontologicamente fundada, com esse nome que parece exagerado, é porque existem outras bioéticas que também se dizem personalistas, mas que têm os seus limites. Mesmo a fenomenológica, mesmo. Então, a ontologicamente fundada é aquela que enxerga a pessoa humana nas suas 3 dimensões e não fragmenta a pessoa. Então, como que é a família e a sexualidade para a bioética personalista ontologicamente fundada? Aceita a realidade do homem, da mulher, e entende a família que segue as leis que respeitam a ecologia biológica e psicológica do homem e da mulher e dos seus filhos, que dão o respeito e a igualdade de posições e de direitos ao homem e da mulher como pessoas humanas, mas que se dedicam, nas suas funções, a proteger a sua família. Os filhos são vistos como pessoas, não como propriedade, nem como direitos, né? E o desejo de ter um filho não é para uma autoafirmação, para mostrar que é homem, ou para segurar um, segurar o outro. Não, o filho realmente é um dom. Por quê? A família, na bioética personalista ontologicamente fundada, reconhece que existe um mistério. Em toda pessoa humana existe um mistério na vida. Quando nós vemos isso bem resumidamente, no modelos de bioética, aqueles principais que eu vou falar, existe um modelo sociobiologista e da ética descritiva que acredita que a pessoa humana e defende a pessoa humana apenas como um eixo da evolução e que a espécie humana deveria se inserir neste movimento de competição, luta e evolução. Uma bioética que esteja neste fundamento aceita completamente a ciência como elemento de mudança da pessoa humana. O bioticista desta linha, por exemplo, perguntado, por exemplo, o diretor do Centro de Bioética na Itália veio para o Brasil e perguntado se ele achava que deveria ser feito qualquer experiência no potencial genético humano, mesmo que isto mudasse a pessoa.
Ele disse, acho porque a ciência deve aperfeiçoar mesmo que mude a espécie humana. Daí ele disse, a pessoa perguntou, mas o senhor não acha que estão querendo brincar de Deus? Ele disse, se eu acreditasse em Deus, eu diria que não estão querendo brincar de Deus. Os cientistas podem agir melhor que Deus, porque Deus deixa nascer os mal-formados. Vocês vejam, é um presidente da sociedade chamada mundial, tem muitas sociedades mundiais de bioética na Itália, né? Bom, modelo subjetivista ou liberal radical prioriza a liberdade e a autonomia como princípio. Se a pessoa quer, faça tudo. É como aquele que deu a orientação que eu falei do CRM. A liberdade e a autonomia é o valor máximo. Para quem? Para quem pode falar. Para aqueles que são os mais desenvolvidos, né? Lógico que isso acaba trazendo conflitos, mas, na prática, isso tem sido usado demais. Apresenta conflitos quando, numa discussão mais aberta, se diz, mas esse não podia falar, este tem mais instrução, não sabe, acaba dominando aquele, assim você manipula, etc. Então, surgiu o modelo pragmático utilitarista que diz assim, não, quando a questão for muito complicada, vamos ver a opinião da maioria. E traz de um subjetivismo individual para um subjetivismo da maioria. E nós sabemos que a opinião de sociedade pode ser manipulada por todos os meios de comunicação. Agora, aqui tem sido tão forte a influência que a qualidade de vida tem mudado a sacralidade de vida. Esse presidente da sociedade na Itália chama Maurizio Moro. Ele veio diversas vezes para o Brasil e é muito amigo de algumas pessoas em Brasília. Ele tem um livrinho publicado pela Universidade de Brasília, um livro pequeno, mas muito interessante, eu tenho usado na hora que a gente discute aborto, porque ele é totalmente favorável à vontade livre. Então, ele usa o liberalismo e o pragmatismo. Mas ele diz, por que eu tenho usado? Porque ele é a favor e ele diz claramente que a liberação do aborto muda uma sociedade. Muda a sociedade a favor da vida para aquela da morte. E é isso mesmo, ele diz, é assim que tem que ser. Interessante também, porque quando você discute com feministas, elas dizem, mas a igreja nunca não defendia a vida desde o começo, etc. Isso é aquele rolo que vocês sabem que não é assim. Ele diz, não, a Igreja Católica sempre condenou o aborto. Não sabia quando começava, não sabia da fecundação do óvulo e espermatozoide, mas isso a ciência não tinha descoberto. Ele fala, a Igreja Católica sempre condenou o aborto. E, justamente, agora o confronto entre uma cultura de vida e uma cultura de morte. E o aborto é realmente a passagem. E ele diz de anulação da sacralidade da vida pela supremacia da qualidade da vida e da liberdade como princípio principal, princípio único ou de referência. Então, vocês veem, não é uma coisa, quando você vai argumentar, só um nível mais superficial, dá para argumentar com esses mostrando absurdos. As pessoas que são os teóricos do assunto, eles sabem que é isso. E é essa proposta com clareza. E quero só acrescentar um modelo hipercrítico aqui nesses 4 modelos, que tem toda a influência de Derrida e Foucault, que realmente argumenta, e aqueles que são bioeticistas desta linha, eles assumem uma ação, sobretudo política, social, diz, vamos deixar essas outras coisas para discutir depois, nós temos que agir socialmente e politicamente, conquistando o poder para desconstruir o que existe.
e sempre construir e desconstruir aquilo que é proposto, que vocês sabem. Lógico que quem é deste modelo argumenta, sobretudo, nos aspectos atuais dos chamados novos direitos humanos, que o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 diz assim, ainda não sancionados, mas que nós vamos nos comprometer a defender, como disse aquela vez o Lula. Então, nos níveis de manifestação da sexualidade, da identidade, é muito importante para a gente falar de família. Quero só... A visão de sexualidade é fundamental para a gente dizer quem é a família, e para que existe a família, e para quem existe a família. E, atualmente, na prática, não se aprofunda qual é o sentido da sexualidade. De repente, para formar cientistas, biólogos, médicos, devia se discutir em profundidade o que é sexualidade. Não o que é o impulso sexual, o que é Viagra, etc., mas o que é a sexualidade, né? Bom, só para, num resumo, de novo, rápido, como nós falamos da pessoa humana integrando todas as dimensões, a sexualidade também integra, se manifesta na pessoa como um todo. Apenas para nós pontuarmos agora, vamos fazer o contrário. Vamos colocar como se fosse possível nós analisarmos a sexualidade nas suas projeções. É possível, analisar viver não, né? Mas, enfim, vamos projetar na dimensão física. A sexualidade, se fosse vivida apenas na sua dimensão biológica, dirigido pelos hormônios, pela parte neurohormonal, ela seria regida pelos impulsos dirigidos pelo neurohormonal, pelo biológico, e daí seria completamente impessoal. A fecundidade seria acidental, e vocês sabem que, dentro daquele modelo, primeiro que eu falei para vocês, evolucionista, existem técnicos e teóricos deste modelo de bioética que dizem, por exemplo, que o estupro não é um crime. O estupro é alguma coisa que leva a uma evolução darwiniana, porque a pessoa quer apenas viver, obedece um impulso escrito nas suas leis biológicas que quer apenas espalhar suas sementes de vida, porque é para a descendência, para ter mais descendentes. E tem técnicos que dizem que o estupro não é um crime. Então, e faz livro e apresenta em congresso isso. Oh, meu Deus. Bom, uma segunda visão, uma segunda dimensão, é a dimensão psicológica. Esta primeira, nós compartilhamos com os animais. Não é que não existe, existe a dimensão biológica. E nós compartilhamos isso com os animais. Agora, o psicológico, embora exista um psiquismo animal, o psicológico humano já é diferente. Existem sonhos, fantasias, existem emoções, existe o inconsciente, existe e é o mais forte. E nós, por onde entram todas as tentações e as bagunças, é pela dimensão psicológica, sobretudo. E aqueles que querem mudar a sociedade, querem desconstruir a sociedade, realmente usam, sobretudo, o emocional. Então, esta dimensão aqui, que deveria integrar tudo dentro da sua... deveria integrar o biológico e ser submetido a valores, acaba predominando de uma forma muito intensa na sociedade, e é o que é usado demais nos meios de comunicação, é usado demais nas novelas. Nesta dimensão aqui, ter filho é um uso, porque se a pessoa quer vencer, realizar seus sonhos, suas fantasias,
escolhe o outro por aquilo que ela imagina que o outro seja. E acha que ter um filho é um direito seu, ou não ter um filho é um direito seu, a qualquer custo. Neste primeiro, não se escolhe o outro. Ou, no máximo, escolhe pela atração física. Nesse segundo, se escolhe pela fantasia, que é tão forte que a pessoa acha que tem direitos a partir da fantasia. Uma terceira dimensão, que é a dimensão já espiritual, que inclui a liberdade, a consciência, que se pergunta por quê, com quem, para quem, já escolhe, já se dirige ao outro, respeitando o outro por aquilo que ele é. Mas, para nós, que é o mais importante, a dimensão que é chamada agápica, ama o outro e se entrega ao outro por aquilo que ele pode vir a ser, que nem a própria pessoa sabe, nem a própria, nem o outro. Então, a família que se constrói nessa integração de todas as dimensões está pronta para vencer a parte inicial de paixão, de sonhos, de fantasia e ir construindo a vida dentro da realidade. Realmente, aí sim pode-se dizer de paixão, que entrega a vida pelo outro. E na bioética, que enxerga a pessoa em todas as dimensões, realmente a família quer dizer isso. A entrega de um para o outro num compromisso total de vida. Para quem tem religião, e nós temos fé, a gente sabe o significado, ou pelo menos sabe alguma coisa do anúncio desse significado na própria pessoa de Cristo encarnado que revelou a Trindade. E a teologia do corpo de João Paulo II explica isso de uma forma maravilhosa, né? Bom, não quer ir mais? Ah, gente, esqueci que eu tinha posto uma escadinha. Eu falei que é um caminho, né? E a gente não pode desanimar, porque é uma escada que se constrói e nós não podemos parar. Se a gente parar, não fica naquele degrau, a gente cai a níveis inferiores de humanidade. Mas até onde a gente pode ir? Nós podemos imaginar como um prédio, se quiser, com essa escada, mas sem teto. Porque até onde nós podemos ir no amor e nesta paixão verdadeira de entrega de vida, de autotranscendência, aí nós não sabemos. Até onde pode ir. E que mistérios a pessoa humana e o mistério do amor pode nos levar. O importante é ter a meta do para quê, por quê e para quem, né? Quando se fala de gênero, nós temos uma série de fatores integrados. Mas aqui eu estou falando um pouco da bioética e de ciências. Imagino que ontem o professor Felipe Neri já falou diversos outros aspectos. Então, eu quero apenas chamar a atenção o seguinte. Isso aqui é de um livro de Portugal e que diz assim: a única coisa que muda são os órgãos biológicos. Então, para as crianças é mostrado aqui uma menina, né? Um menino, só que do lado que eu cobri com o branco, nós temos o contrário. Realmente, esta é a menina e este é o menino. A cultura influencia? Influencia. Se usa calça comprida, usa vestido, se cabelo comprido, se o homem usou já saia ou não. A cultura influencia? Influencia. Mas a pessoa continua sendo a pessoa. É muito interessante que, não sei se vocês conhecem, um vídeo da Noruega, vocês conhecem? Eu acho que eu não trouxe. Era interessante, quem pudesse ver, seria interessante. Eu não sei se eu trouxe a referência aqui. Se colocar paradoxo da igualdade no Google, vocês acham esse vídeo. Nesse vídeo, um sociólogo que é ator também, e todo mundo estava acostumado que ele fazia piada, ele
comece a achar esquisito, porque se a Noruega está em primeiro lugar na consideração de igualdade homem e mulher, por que entre as enfermeiras, por exemplo, na enfermagem, por exemplo, tem 90% mulheres, e entre os engenheiros na construção, você tem 90% de homens. E daí ele faz um trajetório todo interessante. Mas o interessante de saber é o seguinte, é a conclusão. Na conclusão, inclusive o Conselho Nórdico, que entra mais de um país, suspendeu o financiamento para o Instituto de Gênero, porque viu que não existe base teórica suficiente para isso, adequada para isso. E ele diz o seguinte, isso é interessante, que aqueles que dizem que existe uma base biológica e psicológica, ele pesquisou só essas duas dimensões, admitem que existe a influência da cultura. Enquanto que aqueles que dizem é só cultura, simplesmente não admitem que exista um aspecto físico e psicológico. Então, embora os teóricos de gênero não admitem, não gostam, que a gente chame de ideologia de gênero, fica bem evidente que há uma ideologia. Então, quem não conhece esse vídeo e quiser ver, é interessante, é o paradoxo da igualdade. Bom, vocês viram ali, quando se definiu família, aqueles dois cartazes. Parece que, se você mantiver a definição de família como a referência heterossexual, você está dizendo que você tem preconceito, contra a própria mulher, você tem preconceito contra negro, você tem todos os preconceitos. Mas tem que ficar muito claro para nós todos, e cada vez mais claro, que a proposta de gênero não tem nada a ver com vencer preconceito, é contra a pessoa. É muito mais do que vencer o preconceito. Usa-se isso de bandeira, né? Então, está muito além disso, e a aceitação das pessoas com inclinação homoafetiva. Realmente um projeto uma nova visão do ser humano, mas com foco na sexualidade e na afetividade, porque isso comove as pessoas, envolve pessoas na sociedade. Esse daqui vocês conhecem? Olha que interessante. A linguagem de gênero. O sexo biológico variaria do fêmea para macho, assim que se apresenta também em escolas. E, no meio, está hermafrodita. Hermafrodita completo, humano, você não tem. Que nem onde tem as minhocas, por exemplo. As minhocas têm ovário, e testículo, enfim, um órgão masculino e feminino, e completo, e podem procriar. No ser humano, que é muito raro, a porcentagem é muito pequena de malformação hormonal nesse sentido, endocrinológica nesse sentido, eles colocam como algo natural. E já dizendo que aquele que nasce com alguma malformação, ou um tumor, ou com alguns elementos de células femininas e masculinas, não deveria ser tratado de jeito nenhum. Ele deveria se manifestar desta forma, independente do sofrimento, independente daquilo que acontecer com a pessoa que não consegue saber a própria identidade. Como identidade de gênero seria algo psicológico, mulher, homem, transgênero, como você pensa de você mesmo. Como orientação afetiva sexual, hétero, homo, bi, com todas as variações possíveis. E como expressão de gênero é como você se manifesta, como você demonstra na sua forma de agir e vestir, que de preferência deve ser variável e de preferência para os teóricos de gênero mais, vamos chamar, radicais, vamos chamar mais
esclarecidos dentro da ideologia de gênero, deve ser, de preferência, o mais estranho possível, mais chocante possível. Então, olha, o que se apresenta nas escolas também. A identidade de gênero é flexível. A cabeça é cor-de-rosa, o corpo, a cabeça é azul. Olhem todas as possibilidades possíveis com essa pergunta embaixo. Em qual categoria você se identifica? Preste atenção que não tem nenhum inteiro cor-de-rosa e nem nenhum inteiro azul. A afirmativa é que todos nós somos mistos. Quando interessa, eles usam a biologia. Então, por exemplo, como nós temos, a mulher tem testosterona também, e o homem tem os estrógenos também, mas em função, em quantidade diferente, etc. Então, quando interessa, eles usam. Então, eles dizem, como nós temos, ninguém é totalmente homem ou totalmente mulher, e fragmenta, de novo, a imagem de pessoa, né? Essa é Judith Butler, que organizou o gênero de uma forma, ela é muito importante para ter apontado a praxis, como fazer da proposta de gênero uma arma política. E ela chega ao ponto, como eu sei que já foi explicado, que é gênero, eu nem vou parar, né? A proposta de gênero que é sempre uma construção, uma representação, uma performance. Você escolhe aquilo que você quer representar no palco da vida, né? Agora, é interessante que ela chega na radicalidade de dizer que o sexo também é cultural, o sexo biológico é cultural. O sexo é cultural. Precisa chamar aquela senhorinha que eu disse para vocês, mas dizer assim, ó, dona. Bom, e, por isso, a ciência também, quando a ciência prova alguma coisa e não quer que prove, a ciência também seria sempre submetida a poderes e domínios culturais de opressão. Por isso, para os ideólogos de gênero, não interessa em absoluto dizer se tem uma causa biológica, psicológica ou qualquer causa que seja para um impulso homoafetivo. Não interessa. E quando se apresenta, embora tenha algumas teorias mesmo muito malucas, né? Mas, inclusive, que fala que o tamanho do dedo da mão mostraria se tem tendência, todo mundo esconde a mão, se tem tendência homoafetiva ou não, e outras coisas, tem algumas coisas muito malucas, mas, e até hoje não se provou totalmente, com certeza científica, muito mais temos comprovações psicológicas. Eles dizem que não interessa. E eles questionam assim, já que não existe sexualidade feminina, nem existe mulher, e vocês veem que daí agride a mulher, porque não existe mulher, também não existe sexualidade masculina, não existe homem, para a proposta de gênero. Já acabou? Você podia ter falado direto. Então, como não existe, simplesmente vamos acabar com a identidade, vamos acabar com a mulher. Eu quero, então, só terminar com essas figuras, o seguinte. Aquela mulher chamada Judith Butler, ela desenvolveu o grupo queer. E o grupo queer, justamente, o que quer dizer? É o estranho, o bizarro, até era considerado uma xingação para o transgênero, homossexual, travesti, o que era. Mas hoje é considerado uma referência. Houve, vocês sabem, um encontro agora na Bahia, onde e ela veio, e tinha o Mikulski, os nossos teóricos de gênero do Brasil também, e eles se focaram muito no gênero. E lá eles receberam o recado que, em alguns municípios, foi tirado a palavra gênero, etc., para as escolas. E ela colocou claramente, ela tem a proposta da luta política. Ela disse, não tem importância. Dentro das aulas, das classes, vocês, professores, falem o que vocês quiserem. Né? Então, só para mostrar algumas imagens, por exemplo, você está vendo alguma coisa errada aqui? Nem eu. Você não sabe se é uma mulher que tomou hormônio ou se é um homem que tomou hormônio, que fez sobrancelha e tal. E veja a confusão da coisa. Esse aqui fala, eu não estou envergonhado de me vestir como mulher. Tá
Mas o que ele conclui? Devia estar envergonhado, porque culturalmente, né? Mas ele conclui, porque eu não penso que é vergonhoso ser uma mulher. Mas quem que pensa que é vergonhoso ser mulher? Não tem nada de ver uma coisa com outra, não é? E termino com esse slide, que a proposta realmente é uma plurimanifestação, uma confusão de manifestação. O queer propõe uma anarquia. Aqui nós temos o Laerte Coutinho, que é nosso, brasileiro, né, que com todo o argumento dele, que diz que gosta de se vestir de mulher. Aqui nós temos uma filósofa da Espanha. Ambos, quando perguntados se são homossexuais ou héteros, eles dizem, eu não quero ser nem homo nem hétero, eu não quero ter uma classificação, eu quero ser o que eu quiser, no momento que eu quiser. E as famílias que já começam a ter seus filhos, essa aqui é do Canadá, esse nenezinho aqui, ninguém, só o pai e a mãe sabem se ele tem órgãos masculinos ou femininos, nem os irmãos sabem. Eles querem que ele vai decidir mais tarde o que ele quer ser. E, por isso, por exemplo, cria o seu próprio gênero, vejam aqui anarquia, vejam gênero, anarquia, e a proposta final é a destruição sempre de todo o binarismo, então também o indivíduo, comunidade, espírito, matéria, todo o binarismo deve acabar, homem e mulher, e essa é a proposta. E você encontra isso nas propostas. Lembrando que, para ser assim, é preciso que a tecnologia toda alimente e dê a ideia de suprir os limites, de não poder ter filho e de todos os limites possíveis. A tecnologia daria a ilusão de ser algo real. Gente, então, muito obrigada. Espero que nós tenhamos muita curiosidade e preocupação em aprofundar esse nosso conhecimento. E, principalmente, o que nós podemos fazer? Nós podemos ser pessoas inteiras, integrais, cada um dentro da sua própria vocação. Muito obrigada. Queremos